Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Família, a situação começa a ficar apertada aí. Acaba de acontecer aí algo grave envolvendo Estados Unidos, envolvendo o Irã, envolvendo Maduro, envolvendo Barbudo, o outro camarada lá que a gente Acaba de evita acontecer falar o algo nome grave dele aqui. envolvendo. É pesado, vem comigo na matéria porque o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, bruxa tá voando sem vassoura, saci tá andando de patinete e o trem tá ficando feio. Os Estados Unidos não está de brincadeira, família. Os Estados Unidos da América não está brincando. O Trump já falou que vai passar a régua e vai fechar a conta. Donald Trump já mandou recado. E agora veio aí, a gente vai falar sobre esse atentado, o que está acontecendo aí. Também vamos falar de um falecimento aí, de uma autoridade, você vai entender. Fica até o final da live aí para você saber o que de fato está acontecendo e quais as providências serão tomadas. A gente já sabe aí que os dias do ditador da Venezuela está contado. Inclusive, o Javier Milei, o Milei já está fechado aí também para ir à posse do presidente Trump, o presidente da Argentina, e também quem vai estar lá na posse, que está com um plano aí junto com o Trump, é nada mais, nada menos que o Bukele, o presidente de El Salvador. Então, família, muita coisa vai acontecer aí, né? Vai ter muita coisa acontecendo aí. O chicote vai estralar com gosto de gás. Esse pessoal tá brincando com fogo. Vamos ouvir aqui, ó. E já peço a você aí que tá chegando, vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá O boa. exército da Venezuela quebra o silêncio e ataca Estados Unidos em defesa a Nicolás Maduro. O exército da Venezuela quebra o silêncio e ataca Estados Unidos em defesa a Nicolás Maduro. Presta O atenção, gente. pronunciamento ocorreu após o governo do presidente americano, Joe Biden, aumentar a recompensa para 25 milhões de dólares por informações que resultem na detenção ou condenação de Maduro por supostas atividades de tráfico de drogas. Assista este vídeo até o final para entender as movimentações depois da posse de Maduro na Venezuela. Aproveite e deixe seu like. Senta o dedo, meu filho. Senta Para o mais dedo. notícias incríveis. Senta o dedo no like. Neste sábado, as Forças Armadas da Venezuela repudiaram as recentes sanções impostas por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia frente à reeleição do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato durante uma conturbada disputa eleitoral. As Forças Armadas venezuelanas se manifestaram de maneira categórica e firme às recentes sanções impostas pela infame coalizão imperial, afirmou o general Domingo Hernández Lares, que está à frente do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Nacionais da Venezuela. Ele caracterizou essas sanções como uma ação desesperada, alheia ao direito internacional. A desaprovação ocorreu após o governo do presidente americano, Joe Biden, aumentar a recompensa para 25 milhões de dólares por informações que resultem na detenção ou condenação de Maduro por supostas atividades de tráfico de drogas. A recompensa anterior era de 15 milhões de dólares. Além disso, foi anunciada uma recompensa de 25 milhões para o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e 15 milhões para o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, além de novas sanções contra outros 8 oficiais, incluindo o diretor da estatal de petróleo PDVSA, Héctor Obregón. Essas medidas ampliam as tensões em esfera militar entre os países. Maduro, no cargo desde 2013, foi considerado vencedor nas eleições de julho pela Comissão Eleitoral e pelo Supremo Tribunal da Venezuela, embora não tenham sido divulgados resultados detalhados que comprovem sua vitória. A oposição venezuelana afirma que os resultados nas urnas indicam uma vitória convincente para o ex-candidato Edmundo González. Os quase 12 anos de governo de Maduro
foram marcados por uma grave crise econômica e social, além da fuga de milhões de venezuelanos em busca de novos destinos. Seu governo sempre repudiou as sanções, alegando que se tratam de medidas ilegítimas, equivalentes a uma guerra econômica que visa paralisar a Venezuela. Vamos ficar atentos após essas declarações por parte das Forças Armadas de Maduro para saber quais serão os desdobramentos. Meu irmão, o chicote de aço já está estralando no lombo desse Madurex aí, não é de hoje, não. O chicote de aço já está no pelo dele. E ele tá mexendo os pauzinhos lá. Escuta isso aqui. Aumento da tensão com os Estados Unidos e o Brasil. Impactos da nova lei venezuelana. Olha o que ele fez. A nova lei venezuelana, que penaliza severamente aqueles que apoiam sanções internacionais, representa um claro desafio aos Estados Unidos e pode intensificar ainda mais as tensões entre os dois países e, consequentemente, o Brasil. Preste atenção. As sanções americanas contra a Venezuela, impostas em resposta às políticas do governo de Nicolás Maduro, são um dos principais pontos de atrito entre as nações. A nova legislação venezuelana pode ser interpretada como uma retaliação a essas medidas e dificultar ainda mais o diálogo entre os dois países. As relações entre Brasil e Venezuela estão passando por um momento tenso, principalmente depois dos acontecimentos na embaixada argentina custodiada pelo Brasil em Caracas. A intensificação do conflito entre a Venezuela e os Estados Unidos vai dificultar ainda mais a mediação brasileira e gerar instabilidade na região. Na quinta-feira, 28, o parlamento da Venezuela aprovou uma lei que prevê penas de prisão de 25 a 30 anos e multas de até $1.055.000 para pessoas que promovam ou estejam de alguma forma envolvidas em sanções estrangeiras impostas ao governo do país e autoridades estaduais. A chamada Lei de Libertação Orgânica. Simón Bolívar contra o bloqueio imperialista e em defesa da República Bolivariana da Venezuela, cuja assinatura ocorre um dia depois da legislação ter sido aprovada pela Assembleia Nacional, prevê uma pena de 60 anos de inabilitação política para aqueles que sofrem estes crimes, que impedirão os punidos de concorrer a cargos públicos ou a eleições gerais. Presta atenção. Da mesma forma, aqueles que promoveram, incitaram, exigiram, favoreceram, apoiaram ou participaram na adoção ou execução de ações militares ou do uso da força, bem como de ataques cibernéticos contra o país e as suas instituições, não serão autorizados a realizar eleições ou autoridades, muitas das quais foram sancionadas por outros países. As publicações de imprensa que carreguem qualquer tipo de comunicação que promova sanções ou medidas que afetem a República Bolivariana da Venezuela também serão multadas no mesmo valor e poderão ser retiradas de circulação ou do espectro radioelétrico, dependendo da plataforma. O projeto de lei criminaliza as sanções internacionais como crimes contra a humanidade, depois de os registros governamentais mostrarem que o país recebeu mais de 900 medidas deste tipo na última década, principalmente dos Estados Unidos. Esta nova estrutura jurídica também define como ações que ameaçam a soberania, o desconhecimento sobre a legalidade da autoridade pública ou o reconhecimento do exercício de cargos públicos por pessoas que fingem representar autoridades públicas, num país que detinha cargos presidenciais eleições em julho, cujos resultados oficiais não são reconhecidos por vários governos. Além disso, foi criado um registro nacional de pessoas supostas de terem cometido todos estes atos, que correm o risco de ver os seus bens congelados, proibidas de comprar e vender, ou, no caso de estrangeiros, expulsas do país e são sujeitos à extinção de bens, para que o Estado possa confiscar seus bens dentro do país. Abre-se, então, um novo capítulo nas tensões diplomáticas, envolvendo Venezuela, Estados Unidos e Brasil. Meu irmãozinho, vai chegando aí, vai deixando aquele like,
Vai compartilhando essa live aí com o maior número de pessoas possível, porque o trem tá apertando, tá, família? O chicote tá estralando, o bambu tá gemendo. A gente vai falar desse atentado aí que envolve o Irã, né? E Donald Trump. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Não é à toa que foi aumentado para 25 milhões. 25 milhões. Bem-vindos a mais um episódio. 25 milhões de reais a recompensa para Donald Trump, para quem capturar o cidadão aí, né? O tal do Madurão. Vamos ouvir aqui, presta atenção, gente. Nicolás Maduro tomou posse para mais um mandato presidencial, prometendo o que chamou de uma nova era de paz, prosperidade e igualdade. Mas o que realmente vimos foi um evento simbólico, realizado sob pesadas críticas e com uma Venezuela ainda mais dividida. A eleição de julho de 2024, que deveria ser uma expressão democrática do desejo popular, foi transformada em uma demonstração de força do regime chavista de Maduro. A repressão foi visível desde o início do processo eleitoral, com Edmundo González, o líder opositor e reconhecido por muitos como o presidente eleito, forçado ao exílio na Espanha. Enquanto isso, outra figura central da oposição, Maria Corina Machado, esteve escondida por meses, tendo sido brevemente detida durante os protestos que antecederam a posse. O regime de Maduro chegou a fechar o espaço aéreo para impedir qualquer tentativa de González de retornar ao país. As irregularidades do pleito foram amplamente documentadas e representam um dos episódios mais sombrios da história política recente da Venezuela. Desde o início, ficou claro que o processo estava desenhado para favorecer o regime de Maduro, com diversas organizações internacionais, como o Carter Center e a ONU, condenando todo o processo, afirmando que falhou em atender aos padrões mínimos de transparência e de justiça. A exclusão de candidatos foi uma das principais estratégias adotadas pelo regime. Maria Corina Machado, uma das figuras mais expressivas da oposição, foi barrada de concorrer sob alegações fabricadas de incapacidade legal, uma tática comum usada para silenciar adversários políticos nas ditaduras ao redor do mundo. Em seu lugar, Edmundo González tornou-se o candidato da oposição, mas a sua campanha foi sabotada desde o início. Em diversas regiões, eleitores relataram intimidação por parte de milícias e agentes do governo que patrulhavam as urnas e pressionavam os votantes. Denúncias de apagões nos sistemas eletrônicos e alterações nas atas de apuração também surgiram logo após o fechamento das urnas. E como se isso não bastasse, as transmissões ao vivo da contagem foram interrompidas, aumentando ainda mais as suspeitas de fraude. A oposição respondeu coletando provas em massa, com milhares de cópias das atas sendo disponibilizadas online, mostrando claramente que Edmundo González venceu por uma ampla margem. No entanto, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime, anunciou Maduro como vencedor, ignorando apelos por uma auditoria independente. A resposta do regime às denúncias foi brutal, com os protestos pacíficos organizados pela oposição sendo reprimidos com força excessiva, levando à prisão ilegal de mais de 2.000 pessoas, com organizações internacionais alegando que centenas estão desaparecidas. O que vemos na Venezuela não é apenas uma manipulação de votos, mas um ataque direto à estrutura da democracia. Ao deslegitimar o processo eleitoral, Maduro não apenas garantiu a sua permanência no poder, mas também consolidou um sistema onde a vontade do povo é irrelevante e a repressão é a norma. E a repressão é apenas um lado da moeda. Sob o comando de Maduro, violações sistemáticas de direitos humanos se tornaram parte da estratégia do regime, com detenções arbitrárias, torturas e processos extrajudiciais sendo documentados por diversas organizações internacionais. Mesmo a liberdade de imprensa foi praticamente extinta, com jornalistas enfrentando ameaças constantes e com a censura sendo imposta com um rigor brutal,
criando um ambiente onde a verdade é distorcida e a população é alimentada apenas com propaganda estatal. Os Estados Unidos lideram os esforços internacionais para isolar o regime de Maduro. Em uma demonstração de força, o Departamento de Estado aumentou a recompensa pela captura de Maduro de 15 para 25 milhões de dólares, tornando-o um dos líderes mais procurados em todo o mundo. Outros aliados-chave, como Diosdado Cabello e Vladimir Padrino, também estão na lista de procurados, com recompensas milionárias. Além das recompensas, sanções direcionadas atingem indivíduos estratégicos do regime. Diosdado Cabello, frequentemente descrito como o segundo homem mais poderoso da Venezuela, é acusado de chefiar uma rede de narcotráfico chamada Cartel dos Sóis, que utiliza sua posição para lucrar com o comércio ilegal de drogas. Vladimir Padrino, ministro da Defesa, é apontado como facilitador da distribuição de narcóticos por meio de rotas militares, evidenciando a conexão direta entre o aparato estatal e o tráfico internacional. Sanções econômicas também foram intensificadas. A PDVSA, estatal de petróleo, é um dos pilares financeiros do regime e, sob a liderança de Héctor Obregón Pérez, a empresa está profundamente envolvida em esquemas de corrupção que desviam lucros para manter a lealdade das Forças Armadas e sustentar a elite do regime. Como resposta, os Estados Unidos bloquearam transações com a empresa, pressionando a sua capacidade de operar globalmente, uma medida que, embora eficiente em limitar o fluxo de caixa do regime, também intensifica a crise econômica que afeta o cidadão comum. Além disso, países como Canadá, Reino Unido e União Europeia aderiram a sanções complementares, incluindo restrições de vistos e congelamento de ativos para figuras-chave do regime. Essas ações, embora coordenadas, enfrentam limitações devido ao apoio contínuo de aliados como Rússia e China, que oferecem assistência financeira e política a Maduro, permitindo que ele se mantenha firme contra a pressão internacional. No entanto, o uso de sanções é uma faca de dois gumes. Por um lado, desestabilizam financeiramente o regime, mas, por outro, têm efeitos colaterais devastadores para a população, que já enfrenta fome, falta de medicamentos e um sistema de saúde colapsado, um dilema ético que continua dividindo opiniões na comunidade internacional. A questão que permanece é: até quando Maduro pode resistir? Com uma oposição desarticulada, mas ainda presente, e uma comunidade internacional dividida, o futuro da Venezuela está longe de ser decidido. Enquanto Maduro se agarra ao poder com um punho de ferro, as vozes clamando por liberdade continuam ecoando. A história mostra que regimes autocráticos podem cair, mas o custo para isso é frequentemente muito alto. Para a Venezuela, o desafio é monumental, mas a esperança permanece viva. Bambu vai gemer, meu Se irmão. ainda não está inscrito no canal, Bambu vai la gemer. Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino. Lealdade e para conseguir amor, né? la Fazendo o povo prosperidad comer carne y de... la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República. Mas a Lealdade, verdade é que começamos lealdade e amor, né? Fazendo o povo comer carne de cachorro, né? Essa que é a lealdade e o amor que esse cara vem falando aí. E a Venezuela fechou as fronteiras do Brasil. Estados Unidos... Veja isso aqui, escuta aí, pessoal. Venezuela fecha as fronteiras. Acompanhando. O governo da Venezuela, Daqui a pouco a gente vai falar do atentado, hein? acompanhando. O governo da Venezuela fechou a fronteira do país com o Brasil. A passagem entre os dois países fica na cidade de Pacaraima, em Roraima. O fechamento ocorreu de maneira unilateral, mas pacífica pela Venezuela. Pessoas do país vizinho continuam se deslocando ao Brasil, porém por rotas afastadas da rodovia federal. Em nota,
a Polícia Militar de Roraima informou que as movimentações na cidade de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, seguem dentro da normalidade, com registro de leve redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas. A Venezuela também fechou fronteira com a Colômbia. Dois países que não estão lá assim tão apoiando a Venezuela, apesar de que o Brasil mandou a embaixadora para representar o Estado na posse lá do Nicolás Maduro. Dias Peixoto. Não, então, tristemente, nosso país enviou lá a presente embaixadora lá de Caracas, da nossa embaixada, para esse teatro do absurdo, que é a posse do ditador Nicolás Maduro, nessa mais forte empreitada dele contra a democracia que ele matou na Venezuela. E isso é um episódio muito triste na nossa história. Porque tem gente que vai falar assim, olha, a gente enviou porque é protocolar, mas a partir do momento que dentro do protocolo outros países não enviaram e ainda vão ter canal aberto com a Venezuela da mesma forma, e nós mandamos, mesmo com todas as críticas, com todas as palavras que o governo Maduro tem deferido contra a nossa nação, de fato nós estamos participando desse teatrinho e legitimando um governo assassino, sanguinário e que muito envergonha a América Latina. E este caso é muito característico nós notarmos por que as fronteiras foram fechadas com Colômbia e com o Brasil. Porque nenhum desses dois países está reconhecendo a vitória, de fato, de Nicolás Maduro, e nem no nosso caso, nem da oposição, mas eles fecham porque o fluxo migratório, ou seja, a quantidade de pessoas que saem da Venezuela buscando uma vida melhor, buscando viver num espaço melhor, ocorre principalmente por esses locais. Vale mencionar que a Venezuela hoje, Koba, ela é o país com uma taxa de imigração maior até do que cenários com guerra, como, por exemplo, a Ucrânia. E isso é fruto de uma política descabida, de uma maldade sem limites e da morte da democracia que o Chávez e o Maduro imputaram dentro da Venezuela. Concorda, Rafael Macris? Com certeza, e é triste observar, né, que por mais que tudo isso esteja sendo feito dentro da Venezuela, um ditador fechar fronteiras chega a ser horripilante, né? Impedir que pessoas saiam do país por conta de um regime assassino, um regime que propaga pobreza, que só traz benesses pro ditador e para os seus amigos, enquanto a população majoritária do país acaba sofrendo dia após dia, com dificuldade até de comprar alimento para sustentar as suas próprias casas. A gente ter duas fronteiras importantes, como é o caso a fronteira Venezuela-Roraima e o caso também da fronteira com a Colômbia, terem suas fronteiras fechadas, para mim é um teste que daqui a pouco o Maduro, além de estar à frente de um regime ditatorial que merece toda a repulsa do mundo, ele já está chegando ao ponto de não deixar mais os venezuelanos fugirem desse regime, saírem desse regime, e isso é algo que é extremamente asqueroso. E ao momento em que o Brasil, mesmo colocando os seus poréns com relação à eleição que aconteceu lá, envia uma representante para a posse do Maduro, ao momento em que o Brasil e o seu representante maior, na figura do presidente da República, não questiona de fato as eleições ilegítimas que aconteceram lá, para mim está passando a mão na cabeça de um regime ditatorial, de um regime sanguinário, de um regime que praticamente está prendendo a sua população dentro do país ao fato que fecha as suas fronteiras. O Acácio, e o assunto Venezuela, Nicolás Maduro, está se tornando um fardo pesado para o presidente Lula aqui, né? Lembrando que tem eleições daqui a 2 anos e este é um assunto que gera impopularidade. É um assunto que gera impopularidade por conta do aspecto humanitário, antes de tudo, né? Hoje, mais ou menos 50% da população venezuelana está num fluxo migratório mundo afora. Um país onde quase metade da população o abandonou. Obviamente, nós temos problemas naquele país, sem nenhuma negativa. Aí a gente já discutiu aqui, mas é importante lembrar, o governo Lula tem um papel dúbio em relação à Venezuela. Num primeiro momento, especialmente antes das eleições, nós não víamos críticas do governo em relação a Maduro. Depois das eleições, ficou muito difícil defender qualquer tipo de postura do Maduro, mas o governo sempre se manteve um pouco distante desta confusão. Por quê?
Se nós precisarmos, e quando eu digo nós, o mundo precisar negociar uma saída para a Venezuela, o interlocutor seria o presidente Lula. Mas, diante da postura dele do governo federal nos últimos tempos, ele já não tem mais legitimidade perante o Maduro. Legitimidade acho que é muito forte. Ele não tem a confiança do Maduro a ponto de intermediar essas conversas. Mas, e nós já discutimos aqui também em outras oportunidades, não o presidente, mas o PT, vários membros do PT fizeram gestos em relação ao Maduro. Então ele fica entre a cruz e a espada. Eu não posso elogiar por razões óbvias, porque é um ditador e tem inúmeros problemas humanitários, mas há pessoas dentro do meu partido que são entusiastas dele. Então ele fica nesse papel de biruta de aeroporto. Fato é que a grande discussão que a gente tem é achar uma solução para a Venezuela. A única solução é a retirada do Maduro e nós estamos muito longe disso. Então nós, durante os próximos anos, infelizmente, vamos conviver com esse fluxo de pessoas. Ontem, no Jornal da Jovem Pan, nós conversamos com o senador Irã, que é de Roraima. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas em Boa Vista, capital de Roraima, dobrou nos últimos 3 anos, dada a quantidade de venezuelanos que atravessaram a fronteira do Brasil. Então, antes nós tínhamos 500 mil pessoas, hoje nós temos 1 milhão de pessoas numa única cidade, para que se entenda a dimensão deste problema, repito, que está muito longe da sua solução. Raquel, a gente vê essas pessoas que saem da Venezuela em busca do mínimo para sobrevivência, lá dobrando a população na cidade que o Acas falou, lá em Boa Vista, mas as pessoas chegam, inclusive, aqui no estado de São Paulo. No interior de São Paulo, a gente tem diversos venezuelanos refugiados, né, que estão aqui tentando a vida, e numa situação de miséria em que a população brasileira enxerga os malfeitos do Nicolás Maduro. Se essa pessoa atravessou esse tanto de distância aqui, milhares de quilômetros, para estar aqui pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo uma oportunidade de emprego, um copo de água, às vezes, significa que o negócio lá tá feio mesmo, né? Raquel Galinatti. Koba, o que a gente percebe é que o Nicolás Maduro, ele é o exemplo da mais pura escória de alguém estar num poder, inclusive, narcotraficante, já procurado pelos Estados Unidos. Ele não pode sair da Venezuela, por exemplo, ele está já com mandado de prisão por envolvimento ao narcotráfico, e ali ele perpetrar todas as suas atrocidades em relação ao povo venezuelano. Nós estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas que tiveram que fugir do seu próprio país para fugir das atrocidades, das perseguições políticas, de toda a crueldade perpetrada para a manutenção do seu poder ali na Venezuela. A miserabilidade que as pessoas se encontram lá. E o que eu digo é, no mínimo, constrangedor, para não dizer vexatório, o Brasil está nesse papel insonso. Dar, no mínimo, palco para a pataquada que foi a posse fraudulenta do Nicolás Maduro. A gente está falando em líderes de grande peso, que são seus pseudos aliados, como China e Rússia, que sequer mandaram alguém para a posse do alto escalão, né? A gente não teve ninguém do alto escalão da China ou da Rússia para presenciar essa pataquada fraudulenta, roubada que foi aqui no nosso país vizinho. Então a gente precisa dissociar o que é ideologia, o que é defesa real de direitos humanos, de preservação da democracia. A gente não pode tendenciar escolhas individuais com propósitos, principalmente quando a gente está falando num país todo importante na América do Sul, que é o Brasil. Então, é uma situação desafiadora para todos aqueles que estão aqui no Brasil, para instituições democráticas e diplomáticas. Eu vejo assim, qual é o papel de uma instituição diplomática ali, ter que representar o próprio país numa farsa, numa pataquada internacional. Olha, Koba, eu acho que nossa audiência vai cair um pouco agora, porque não vai ter quebra-pau. Eu vou concordar com todo mundo. Tá vendo como você tá se convertendo, Pacheco? Eu não tô me convertendo. Tá se convertendo, você está dando muito com a gente. Tá. Isso que acontece na Venezuela é uma barbaridade. Eu, infelizmente, nunca pisei em Cuba. Gostaria muito de conhecer,
Dizem meus amigos que é um país maravilhoso, mas eu não piso em Para turista, né? Para o cubano deve ser horrível. Para turista, não. Cubano Não estou deve nem ser entrando péssimo. nesse mérito. Mas eu, como turista, nunca pisei em Cuba, porque eu não piso em ditaduras. E a Venezuela é uma ditadura. Como bem falou a Cássio Miranda, o governo brasileiro tinha, antes da eleição, uma postura mais leniente. Depois dessa eleição, o governo pediu as atas. O Maduro não entregou as atas. Está nessa de que vai, não vai. Aí o governo, que é incorporado pela figura do presidente Lula, não. Então, nós não reconhecemos a eleição, mas também não deslegitimamos a eleição. É uma postura que é em cima do muro. Quer dizer, o governo do Lula agora virou o PSDB, tucano, em cima do muro. Então, isso para mim é uma barbaridade. Mandaram a embaixadora lá, iam mandar o nosso chanceler, talvez, né? Em outros tempos, o próprio presidente Lula teria ido prestigiar a posse, né? Líderes sul-americanos, quando são eleitos, normalmente o presidente do Brasil, que é a maior potência da América do Sul, prestigia a posse. Nem se cogitou do presidente Lula isso, é um avanço. Não se cogitou de mandar o embaixador e houve essa dúvida ou não de mandar a chanceler. Há questões econômicas envolvidas aí. Mas, como bem pontuou também a Raquel Galinatti, outros países que têm relações econômicas importantes com a Venezuela não mandaram representantes. Então, era dispensável que o Brasil não participasse dessa pantomima, dessa farsa, dessa coisa ridícula. O fim do Maduro não vai ser bonito. Não vai ser bonito. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, esses ditadores, normalmente eles não têm um fim bonito. Né? O Brasil é uma experiência curiosa. O Brasil viveu 30 anos numa ditadura militar, de 64 a 85, 21 anos numa ditadura militar, mas olha que até o golpista brasileiro teve um pouco de cabeça. Não houve um ditador, né? Foram 5 ditadores. É uma ditadura com alternância de poder. Uma ditadura com alternância de poder. Porque essa personalização, né, recai. E tivemos o Chaves, temos agora o Maduro. Em Cuba, tivemos o Fidel. Fidel ficou no governo, governando ali quantos anos? É uma barbárie que salta aos olhos, né? Essa questão da Venezuela e o Brasil, como líder, como potência da América do Sul, tem sim que se posicionar de maneira mais efetiva e, inclusive, acho eu que, se for o caso, sancionar os boicotes que os Estados Unidos têm promovido àquele país. Outra coisa, só para finalizar, muito rapidamente, questão dos refugiados. O Brasil também e o governo Lula estão pecando demais nessa questão dos refugiados. O Brasil sempre teve uma característica, o Brasil, que inclusive inaugurou a ONU, né? A ONU foi inaugurada pelo Oswaldo Aranha, por isso que o Brasil é o primeiro país a discursar nas reuniões da ONU. O Brasil sempre teve essa característica de acolher refugiados. E agora o governo do Lula, um governo que se diz progressista, está fechando as portas e as fronteiras do país para refugiados do Oriente Médio, para refugiados da América do Sul. Isso é uma barbaridade e tem que mudar imediatamente. O Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, querido ministro, que eu admiro muito, como juiz que eu conheci no Tribunal de Alçada Criminal aqui de São Paulo, depois no Supremo e agora ministro da Justiça. O seu ministério, ministro Lewandowski, está errando muito. Secretaria Nacional de Justiça está cometendo um crime. Nesse sentido, porque já há uma ebulição interna na Venezuela e as pessoas saem, os líderes desse movimento estão deixando a Venezuela exatamente para se estruturarem do lado de fora e eventualmente regressarem numa oposição mais contundente ao Maduro. Então ele não tem permitido, aliás, que essas pessoas saiam exatamente para isso, para que ele
mantenha o controle sobre elas e elas não criam estrutura de oposição do lado de fora. Porque sempre que a gente vê que um regime cai, ele cai através daqueles exilados que vão do lado de fora reestruturando o seu viés político e adentram ao país com apoio, com força de outras pessoas. O Maduro já detectou esse movimento e falou, olha, vou fechar a fronteira e daqui para frente ninguém sai. Olha só, Macris, quem esteve na posse do Maduro? Cuba e Nicarágua, pelos seus presidentes ditadores, né? Ditadores. Só ditador. Rússia, China, Bolívia, Honduras, México, Colômbia e Brasil. São esses. Olha com quem o Brasil está se juntando para ir lá à posse do Maduro. Olha quem não esteve: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai, aqui da América Latina, por exemplo, quase todos, né? Além dos Estados Unidos, é claro, e muitos outros países que são democracias mundo afora. Queria fazer um ponto muito interessante nisso em relação ao que você coloca, Cuba, que é a simbologia, né? Recentemente, nós ficamos muito felizes aí com a vitória da Fernanda Torres por um filme que fala sobre um momento que é a ditadura militar no Brasil, Ainda Estou Aqui, que trata da história de um homem que foi sequestrado por um regime ditatorial que o tirou de sua família, que cerceou a sua vida e que causou um dano assim enorme à estrutura. Devido à prosperidade e abundância de petróleo, que o tornava o quarto país mais rico do mundo. Nascia um menino apaixonado pelo esporte e pela música. Filho de uma professora e de um economista, não se tornou um astro da música ou do esporte. Outro destino grandioso acabou por cruzar seu caminho. Em 8 de dezembro de 2012, o revolucionário Hugo Chávez anunciava em um discurso que Nicolás Maduro era o sucessor que ele desejava para a continuidade do seu governo. Minha opinião firme, plena como a luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Yo se los pido desde mi corazón. Meses depois, uma multidão profundamente comovida pela morte de Chávez formava filas que lotavam as ruas, tentando ao menos se aproximar de seu caixão. Família, eu sei que o fim de cada ditador, o fim de todos os ditadores aí são trágicos, né? Não são nenhum fim de nenhum ditador foi bom, não. O fim de todos os ditadores aí são ruins, né? E agora nós vamos falar aqui sobre esse atentado. Preste atenção aqui, ó. Eu vou ler a matéria aqui, você preste atenção. Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos com ameaça de morte à vida do Irã. Desde que o ex-major-general do Irã perdeu a vida a mando de Trump, o regime do Irã pretende se vingar. Preste atenção, o Trump ele já está sendo ameaçado. E quantas ameaças, né, família? O Trump já teve e quantos atentados. Então agora eles querem, porque querem tirar a vida do maior presidente do mundo. Ele é o maior presidente do mundo, porque ele tá governando, né? Já governa, né? Mas dia 20 ali no ato simbólico ele será empossado o maior presidente da maior potência bélica do planeta. E ele já tem um desafio grande aí, porque o Irã, família, o Irã tá querendo já ir para cima. Mesmo que quase 5 anos tenha se passado do falecimento de um dos homens mais poderosos do Irã, ainda é assunto indigestos na história do país, que desde então ameaçam vingar pelo episódio. Um dos principais alvos
do regime liderado pelo... Que tem o nome do cara que eu vou nem tentar falar, não, né? Eles querem Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos. Donald Trump vai assumir dia 20 agora, que está demorando a chegar, mas já está chegando. E eles querem Trump como alvo. Preste atenção, família. Eles estão querendo o Trump como o alvo. Preste atenção. O negócio está ficando estreito, hein, pessoal? O balaio de gato tá ficando apertado. O cara já tá... Trump já tá aí com essa ameaça, mas nós entendemos aí que essa ameaça que o Trump tá tendo aí, isso aí, meu irmãozinho, isso vai cair por terra, mas vai cair por terra bonito. Vai cair por terra, mas vai cair por terra mesmo. Outra coisa que vai cair por terra, aí uma notícia boa, esse negócio do Pix de 5 mil reais aí, ó, vamos mobilizar para contactar todos os parlamentares, os deputados federais. Olha aqui o que o Belinski fez aqui, que é o deputado federal Paulo Belinski. Vamos ouvi-lo aí, preste atenção, ó. Proibição de fiscalização do Pix e proibição do Drex. Acabei de protocolar uma proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 162 para proibir o governo de realizar essas fiscalizações absurdas e de implementar o Drex, que é uma moeda digital que vai trazer ainda mais controle para o governo da onde você gasta o seu dinheiro. Agora, nós precisamos de 171 assinaturas de deputados federais para iniciar essa tramitação. Conto com o seu apoio, conto com a assinatura do seu deputado. Proibição... Como que a gente vai conseguir a assinatura desses deputados? Indo para as redes sociais dos deputados e cobrando eles, né, família? Cobrando esses deputados aí para assinarem aí essa petição que foi feita aí. O mais rápido possível, tem que fazer isso aí para que possa cair por terra esse negócio aí dos 5 mil, né? Essa taxação aí dos 5 mil, que isso venha cair por terra o mais rápido possível. E no nosso quadro ex-petista, tem mais um ex-petista aqui que veio a público externar sua opinião sobre o barbudo. O Lula acabou de fazer um vídeo dizendo que é a maior mentira que o Pix vai ter imposto. Eu já fui petista, meus amigos. Até 2015 eu andava com a bandeirola, sabe? Era petista, raiz. Falasse mal do Lula, arrumava rolo comigo. Só que eu percebi que eles mentem. Quando taxou as importações da Shein do AliExpress, a Janja falou que não ia taxar a dona de casa. Que quem ia ser taxado era o empresário. Eu, como sou empresário, já sabia que toda vez que aumenta uma taxa, o empresário repassa. Então, meu amigo, eu fiz vídeo, um monte de gente falou que eu tava doido da cabeça. Hoje, agora, você acha que quem foi taxado foi o empresário ou foi a dona de casa? Mas quem que foi o afetado? Olha essa notícia, tá aqui a notícia. A notícia é essa. Mas quem que foi afetado? Foi a dona de casa ou foi o dono da empresa? Então, meu amigo, faz o seguinte, mete bronca, faz Pix adoidado, acredita nele, acredita. Igual você acreditou na picanha. E aí, quando você chegar a multa do imposto de renda, que na realidade não é no Pix a multa, é do imposto de renda, que é a mesma coisa. Aí, tudo certo, você paga. E diga que nós não te avisamos, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe, Tório. Mais um ex-petista aí, né? Eu gosto desses vídeos de ex-petista. Ex-petista, quando ele se converte, ele entra falando a verdade dos fatos, sem medo de errar, sem medo de nada, né? Mais um ex-petista aí. Esses vídeos de ex-petista é sensacional. O homem tá chegando, hein, família? O homem tá chegando, hein? O homem tá chegando pra botar pra arrepiar. Não adianta Madurex tentar barrar. Não adianta Madurex. Não adianta... como que é o nome do outro lá, gente? Carequex. Não adianta, família. Donald Trump vai assumir. Não adianta tentar o Irãzinho lá, tentar intimidar.
Não adianta barbudo falar de lá para cá, né? Parece que o cara que não penteia arregou e vai liberar o passaporte, hein? E aquela historinha pra boi dormir lá, né? Aquela historinha que Bolsonaro seria preso. Quem lembra daquela história? Escuta aí, o Paulo O Figueiredo. Bolsonaro não ia, tinha se recusado a depor, né? Não sei se vocês viram isso. Bolsonaro se nega a depor. E aí vai preso. Se recusou a depor. E não foi exatamente isso, né? A notícia, pelo que eu pude apurar, foi que o Bolsonaro pediu ao Alexandre de Moraes, a defesa do Bolsonaro pediu acesso aos autos. O que é acesso aos autos, né? Pessoal, às vezes a gente, jornalista, não explica direito as coisas. Acesso aos autos é o seguinte: quando alguém está sendo investigado, você tem... Isso é uma coisa do princípio do direito ocidental, né? Exceto que ainda está em sigilo, porque ainda está sendo descoberto, e a única justificativa para estar em sigilo é essa, que ainda está sendo investigado, a pessoa tem que saber sobre o que ela está sendo investigada, o que a acusação tem contra ela. Então você pede acesso aos autos, acesso aos inquéritos. Só que todos os advogados do Brasil que cuidam desses inquéritos dizem que não tem acesso completo. Então vem coisas faltando. No caso especificamente do Bolsonaro, acabaram de acontecer apreensões de notebooks, celulares, etc. Houve diligências recentes. Então, normalmente, se espera a extração do que houve dentro dessas provas obtidas para a pessoa poder falar. Para a pessoa não falar um troço, depois esse troço ser descontextualizado com outras provas, etc, etc. Isso é uma coisa, é um expediente padrão, né? Você apresenta a acusação, é bíblico até. Se você olhar lá as acusações contra Jesus, o pessoal faz as acusações e depois pergunta a Jesus, Jesus fica em silêncio, né? As acusações contra Paulo também, se você olhar nas epístolas bíblicas, tal, livro de Atos, você vai ver São Paulo de Tarso, como você preferir, ele é acusado e aí depois ele apresenta a sua defesa. A Lava Jato, o Moro tentou dar uma invertida nisso. Eu falo para você que a maioria dos males do direito brasileiro penal hoje vem da Lava Jato, a maioria das práticas vem da Lava Jato, não canso de lembrar isso a vocês, mas, de um modo geral, depois, isso ficou ainda mais estabelecido. Olha, que o réu fala por último, né? Então, é claro que o que acontece é que marcaram o depoimento para o dia 22 para intimidar o Bolsonaro. Mas ele sem acesso aos autos. Daí o que disse a defesa do presidente? Olha, sem acesso às provas, nós vamos optar por permanecer em silêncio. Está correto? Está correto. Agora, volto a dizer, esse depoimento do dia 22 é um ato intimidatório. É porque não dá para prender o Bolsonaro antes do dia 25. E um spoiler aqui para vocês, eu acho que as chances do Bolsonaro ser preso antes do dia 25 são muito baixas. Muito baixas. Eu não sei o que aconteceu agora na Jovem Pan, tá? Mas a audiência dele caiu pela metade, deve ter encerrado algum programa, e agora a gente está com o dobro da audiência da Jovem Pan, mais do que o dobro da audiência da Jovem Pan. Então, obrigado aí por todos, principalmente todos que estão curtindo aí o vídeo, que o vídeo aparece para mais pessoas. Mas eu acho muito difícil que o Bolsonaro seja preso no dia antes do dia 25. Acho remota essa possibilidade. Acho que a Eliane Cantanhede cantou a pedra na coluna dela. Ela tem boas fontes dentro do judiciário, dentro da Polícia Federal, ela conversa mesmo com as pessoas, e há esse sentimento. Eu já falei para vocês, as minhas fontes concordam com as dela. Você tem dois grupos, um grupo meio do deixa-de-cismo, já falei isso no programa passado, que acha que não tem por que prender o Bolsonaro, mas é um grupo minoritário, mas é um grupo com a cabeça um pouco mais no lugar, e o grupo que está com a sanha, anistia jamais, Bolsonaro na cadeia, o grupo eu gosto de dizer, o grupo da Janja, né? Porque a Janja disse que se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. E esse grupo da Janja quer fazer tudo bem direitinho. Lembra como o Moro dizia que ia fazer com Lula, igualzinho. Não, todo mundo na Lava Jato foi preso por prisão preventiva. Lula não. Lula foi preso depois da condenação em segunda instância. O Bolsonaro não tem segunda instância, porque está sendo julgado pela instância máxima. Então eles vão cercar, vão condenar o Bolsonaro em 4 ou 5 processos e aí vão botar ele em cana. E aí o povo vai pra rua, né?
E aí o povo vai para rua. Quantas vezes o Bolsonaro já foi depois que ele voltou dos Estados Unidos? Depois que ele cometeu a insanidade de voltar dos Estados Unidos e favorecer que a Polícia Federal possa entregar um papelzinho para ele e intimá-lo para depor. Quanto tempo? Quantas vezes? Já depois de joia, já depois de vacina, já depois de não sei o quê, já depois de baleia, já depois de Daniel Silveira, já depois de tudo. Acho que ele já, pelas minhas contas, o Bolsonaro já depois a Polícia Federal mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Só que quando você vai nesse depoimento, no dia 22, o cara se sente, é desagradável, cara. Para quem nunca depois para a Polícia Federal, deixa eu falar um negócio para vocês, é um negócio desagradável. Você tá lá com os policiais que podem te botar em cana ali mesmo, com o poder do Estado, fazendo perguntas, espizinhando, de um modo geral, são até bastante educados. Você sabe que tudo que você falar vai ser descontextualizado para cair dentro do inquérito dele, porque vocês já sabem qual é o resultado do inquérito. Então, essa coisa dele pedir, olha, não tenho acesso, adia esse depoimento. Não, vai depor no dia 22. Isso é uma demonstração de força e uma ação intimidatória. Isso que está acontecendo é uma ação intimidatória lá da Gestapo Federal. E é isso. Não é nada diferente do que eles fazem comigo. As reportagens, assassinatos de reputação, teve outra reportagem no Globo, depois do Paulo Figueiredo Show, teve outra reportagem no Globo, onde o Globo não publicou a nota que eu mandei para eles. Claro que não iam publicar, você sabia que são mau caráter. Mas esse é o objetivo. Bom, com essa audiência brilhante, mais de 15 mil pessoas nos assistindo, eu quero aproveitar você para pedir o seu apoio, para pedir a parceria com você. E muita gente pergunta como pode apoiar o meu trabalho. Tudo do jornalismo é através disso aqui. É através disso aqui. É através da assinatura direta. Onde eu não vou mais depender, hoje está aqui, botamos 15 mil pessoas no ar, não vamos mais depender da mídia. Pode apoiar o Paulo e o Alan, o Fio Diário e o Paulo, a Gazeta do Povo, sai com a minha fé renovada no povo brasileiro. Então, pessoal, o que está acontecendo aí? Eles querem intimidar Jair Messias Bolsonaro, estão querendo não deixar, preste atenção, eles estão querendo não deixar Jair Bolsonaro ir à posse de Trump. Só que o Bolsonaro já está movendo todos os pauzinhos aí, né, digamos assim, no português claro, para pegar aí, né, Bolsonaro deu desconto de 92% na dívida dos estudantes. Lula chegou cancelou o desconto. Agora o estudante vai ter que pagar sem desconto. Afinal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meu Deus do céu. Cara, é uma patifaria de um tamanho, bicho, que tem mexida não, tá? Não tem mexida com esse povo. É uma canalice de um tamanho que você fica até sem rumo para tentar explicar essa patifaria toda aí que eles estão tentando fazer com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que não adianta. Aqui, ó. Atenção, a partir de 2025, profissionais da saúde serão obrigados a emitir recibo de todos os atestados, mas uma coisa não tem nada. Meu Deus do céu, esses caras estão cercando para tudo quanto é lado. E para aquelas pessoas que falam que o Bolsonaro está esquecido, tem um videozinho aqui do capitão, ó. Aí, ó. Para quem falou que ele está esquecido, manda o caba, né? Manda o caba. Ah. Ah. Não é mexida não, família. Por onde o homem passa,
É isso aí, ó. É multidão, é festa. Pra quem tá falando que o Bolsonaro tá esquecido, que não sei o que, né? Que ele abandonaram o Bolsonaro, né? O homem tá aí, mais vivo do que nunca. E, na verdade, quem tá sendo abandonado a todo tempo é o Barbudinho, Barbudex, que tá sendo abandonado aí a todo tempo, né? Quem foi esquecido é esse cara. E esse Maduro, família, tá com os dias contados para apodrecer, né? Jornalista da Globo deixa Lula furioso. Petista passaram vergonha. Vamos ver isso aqui, eu gosto de ver. Ó, vamos ver aqui, ó. Vixe, meus amigos, um comentarista da emissora amiga do governo está sendo odiado pela esquerda e pelo PT. Demetrio falou algumas verdades que já eram procedidas há muito tempo e que deixou o PT e o Lula irritados. Mas antes, vamos ver alguns esquerdistas passando vergonha. O MST disse que foi para a posse de Maduro lá na Venezuela. Ainda falaram, companheiro. Rapaz, a ditadura do ditador venezuelano Maduro, que faz milhares de venezuelanos sofrerem, e a esquerda passando um pano para ditador, como sempre, meus amigos. Viva a Venezuela! Viva a Revolução Bolivariana! Olá, Brasil! Estamos aqui, a delegação da Juventude do MST, hoje num momento histórico para Venezuela. MST foi na posse de Maduro. Só faltava essa, né, pessoal? Só tava faltando essa. Olha aí. MST na posse de Maduro. Meu Deus do céu. Viu como esquerdista, quando é para passar pano para ditadores, tudo, até mentem descaradamente. Povo feliz e trabalhadores são tão felizes que eles atravessam a fronteira do Brasil e Venezuela, andando a pé durante dias, horas, só para saírem do regime de Maduro. Eles são muito felizes. Olha, eles adoram a Venezuela. Estamos exercitando esse princípio da solidariedade internacional. Nós estamos tão gratos ao povo venezuelano pela luta e pelas... Olha o botão. Defendendo mesmo, MST defendendo Maduro. Essa é a mesma esquerda que diz que no Brasil houve golpe, que não sei o que mais. Essa é a esquerda. Essa é a face da esquerda, do PT, do Lula. É isso aí, ó. Essa é a face aí que eles querem esconder. Esses aí, ó. Cara, é uma verdadeira vergonha isso aqui, né? Esse povo não tem vergonha do que estão fazendo, do que tá falando, não, né? É uma verdadeira afronta e uma verdadeira vergonha isso que nós estamos vendo aí. Fato é que isso aqui vai acontecer, tá? O impeachment com prisão desse cara aí vai acontecer. Nós entendemos que isso vai acontecer e não vai demorar. Agora eu quero falar aqui a sua atenção aqui, pessoal. Esse atentado aí que o Irã fez aí, esse trem vai ficar feio pro lado do Irã, família. O Irã tá achando que o Maduro, tá achando que o Trump tá de brincadeira. O Trump não tá de brincadeira. O Donald Trump vai entrar atropelando tudo, meu irmão. Vai entrar atropelando tudo. Agora eu quero te convidar para você clicar aqui, ó, nessa capinha aí, ó. Vai clicar aí e a gente vai falar do plano que acaba de ser revelado aí do presidente Bukele de El Salvador, juntamente com o presidente Donald Trump. Os dois unidos agora. Bukele de El Salvador. Para quem não sabe aí, Bukele passou a régua e fechou a conta lá em El Salvador, né? Você vai clicar bem aí, ó, em cima dessa capinha que vai aparecer aqui. Clica aqui e vão todo mundo para lá, família. 860 pessoas, vão todo mundo para lá. Vai chegando lá e falando se deu certo, beleza? Te espero lá, hein? Bora lá.